trazendo a palavra de Deus, os irmãos orando por ele. Glória a Deus. Santo é o nome de Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados irmãos, por esta grandiosa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui em plena via pública para louvarmos a Deus, nos alegrarmos junto com a nossa irmã Aparecida e com todos nós, né? Como está escrito, alegrem, né, com os que se alegrem e chorem também. A Escritura também diz, com os que choram. Bendito seja o nome do Senhor. Todavia, hoje é noite de alegria, de gratidão, não é verdade? Queridos irmãos, na leitura oficial tem-se ali uma pergunta de um jovem. O outro evangelho fala um certo príncipe, né, que fez aquela pergunta ao Senhor Jesus de o que fazer para ser salvo. E nós acompanhamos a leitura oficial. No entanto, nós queremos ler no mesmo evangelho, voltar ao capítulo 10, e vamos ver também o que Jesus nos ensina aqui. Em Mateus capítulo 10, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe eu vou chamar de ditado no nosso meio, que diz que a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Amém? E então vamos ouvir Jesus, para que eu não fique falando, e vamos deixar que ele fale. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10 começa com a escolha, a chamada dos apóstolos. Bendito seja o nome do Senhor, assim está escrito. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Nós ouvimos aqui 2 testemunhos, né, da nossa irmã, o que significa dizer que o que Jesus deu aos 12, lá continua hoje. A evidência dos dons, não é assim? Nós somos dos que acreditam nisso. Versículo 2, ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Judas, Jesus já sabia desde o princípio. O evangelho escrito por João diz isso, que Jesus já sabia desde o princípio, e os outros evangelhos também. No entanto, Jesus incluiu Judas entre eles. Coisas de Deus. Aprendemos com o livro de Deuteronômio 29, irmã Cainara, que as coisas reveladas é para nós, as que não são, deixa quieto, é para o Senhor, né? Versículo 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, vejamos a ordem de Jesus, versículo número 5, não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão,
porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Versículo 12 nos chama a atenção, diz: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for, torne para vós. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Querido, Jesus é o mestre por excelência. É dito a ele mestre, dito sobre ele, ele é o mestre dos mestres. Ele ensinava de maneira que todos podiam entender, né? Até da criança de certa idade ao ancião. Isso que nós acabamos de ler é de difícil compreensão, precisa que a gente fique, né? Não, ele ensina tudo direito. Ele ensina até como nos comportar ao chegar numa casa. Lembra? Ele disse assim: e quando chegar em alguma casa, traduzindo, falando assim, seja educado, salve-a com a paz. Se ali tiver algum filho da paz, a paz fica sobre ele, se não, volta sobre vocês. Saudem. É interessante que no Sermão do Monte, né, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, ele fala sobre saudação. Ele termina o capítulo, já os últimos versículos, ele diz assim: se vocês saudam somente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Não é verdade? Então, isso é lição do próprio Mestre para todos nós, não é verdade? Irmãos, aí ele fala: se em alguma casa não quiser receber vocês, não, como a gente diz no Nordeste, não fique espraguejando, irmã Deus. Não saia, deixe. Agora ele diz, saibam que no dia do juízo, significa que no futuro, na eternidade, terá um juízo. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 12, ele diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si, presbítero George, a Deus. O Senhor vai dar conta da sua vida, eu vou dar conta da minha. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Apesar de nós sermos tentados, eu fico olhando para Josimar fica olhando para mim. Mas a receita é: cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. E Jesus continua advertindo, versículo 17: cuidado, irmão Neto, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles, os homens, vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. Verso 18: e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, disse ele, para lhes servir de testemunho. Eu sinto saudade dessas palavras. Cuidado, porém, dos homens. Verso 17: porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho. A quem Jesus está dirigindo essas palavras? De pronto a gente diz: a igreja. É verdade. A nós sim, a mim e a você também. No original ele estava dizendo aos 12. Imagina aí, isso aqui é uma palavra de consagração, né? Assim, é a palavra de consagração. Ele está falando aos 12 apóstolos.
Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês serão presos. Vocês serão presos por causa de mim. Dá para seguir assim? Muitas vezes a gente muda o discurso. A gente diz, irmã Edilene, venha que a sua vida vai ser uma maravilha. Mas Jesus disse, venha que você vai ser entregue às autoridades, vão açoitar vocês. Como a gente diz assim, quer vir, venha, mas é assim. Glória ao nome do Senhor. E quando estiver nessa situação, o que fazer? Jesus diz no verso 19, mas quando vos entregarem, estiver diante das autoridades, e aí a gente lembra do primeiro mártir da obra do cristianismo, de Estevão, a gente lembra de apóstolos que foram mortos, como Tiago. Jesus teve misericórdia de Pedro naquele dia e mandou os anjos soltá-lo. Mas teve muitos que foram mortos, e depois dos apóstolos a história conta que muitos derramaram sangue por causa do Evangelho. Versículo 19, e quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. No momento da pressão, no momento que você estiver debaixo de julgamento, e lendo Atos, irmãos, qualquer coisinha chamava os apóstolos, leva para o Sinédrio, leva para a presença das autoridades. E eles tinham que, é o equivalente ao Sinédrio, assim, mais ou menos como hoje o STF da vida. Convoca, e quem é convocado pela autoridade judicial tem que ir. E eles iam. Por quê? Porque curou um homem na porta do templo que havia muitos anos estava enfermo, motivo de prisão. E eles, com todo respeito, quando eles disseram, vocês não devem mais ensinar sobre esse nome. Aí os apóstolos educadamente disseram, vós anciãos de Israel, julgai se é melhor ou é lícito obedecer mais a voz do que a Deus. Ele estava falando para quem? Para as autoridades que tanto conhecia de Deus como conhecia as Escrituras. Ele disse, nós não podemos nos calar. Vamos continuar falando. Glória a Deus. Querido, Jesus continuou no verso 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos levantarão contra os pais e os matarão. Lembrar que Jesus disse isso aqui por volta do ano 33, há quase 12 mil anos, e essa palavra continua, infelizmente, cumprindo-se. Porque como está escrito, Jesus disse, passará os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Irmão, quem quer ser consagrado numa situação dessa? Eu vou só para. Quem gosta de ser odiado? Quem não gosta de ser aceito? Quem não gosta de ser bem recebido? Mas Jesus está dizendo aos seus apóstolos aqui, e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Ponto e vírgula. Ele continua. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí nós estamos diante de uma escolha. Irmão Neto, bom, eu quero a aceitação do mundo, das pessoas, e não salvação, ou a gente aceita ser odiado e no final ganha a vida eterna. Aí é questão de analisar. Correto? E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus não esquece disso, ele continua na revelação em Apocalipse. Jesus diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Com Jesus era assim. E ainda é. 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, não fique brigando.
Não fique brigando, foi eu que disse, mas está ali, está escrito no 23, Marival. E quando vos perseguirem nesta cidade, fuja para outra. Ele não está mandando resistir. Lembra que ele disse, quando você chegar na casa e não quiser, saia. Você chegar na cidade, vai embora. Aí estão perseguindo, saia, fuja. A gente que muitas vezes fica teimando, relutando, porque às vezes esqueceu disso aqui. A gente esquece. Não sei vocês, se eu sair daqui agora para comprar, se eu fizer que nem um menino, rapadura e farinha. Se brincar, quando chegar lá eu troco, ainda me esqueço. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Deus está dizendo assim, tem tanto canto para se pregar e você fica teimando quando não lhe querem ouvir. É isso que Jesus está dizendo na prática. Versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre. Olha que lição ele está trazendo agora. Nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre já dá. E Jesus fez isso, irmãos. Jesus em pessoa. Ali era Deus em Cristo. Ele chegou em Gadara, libertou um homem que vivia, que ninguém o amarrava, porque ainda que o amarrasse, ele quebrava as cadeias. Ele libertou aquele homem, o endemoniado, em Gadara, e quando os porqueiros chegaram, o pastor disseram, sai daqui. Ele entrou no barco e foi embora. E eu fico, a pessoa não gosta de mim, eu fico na casa dele. Faça isso não, Jesus não ensinou isso. Como disse o apóstolo Tiago, não aprendestes vós assim. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais o seu mestre. E hoje eu quero reivindicar, né? A gente tem um negócio de reivindicar, exija, não sei o quê. Jesus, não. Porque a recompensa é na eternidade. Versículo 26. Portanto, não temam. Olha o que Jesus está dizendo agora. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber. Eu me escondo, você pode se esconder de mim, de você, etc. Mas diante de Deus, Ele sabe todas as coisas. E lembra-se ainda agora, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo, ele, num dos seus escritos, salvo engano, a Timóteo, não lembro, em uma das cartas, ele diz, no dia que Deus, não, é em Romanos, há de julgar os segredos dos homens por meu evangelho. Não é isso? Acho que é Romanos. No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens. Porque não há nada oculto que não haja de ser revelado. Glória a Jesus. Aí ele diz, verso 27, e o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais aos ouvidos, pregue nos telhados. Jesus estava dizendo aos 12, agora ele disse assim, se fosse hoje, bota na caixa, bota na boca do som, bota na internet, diga para o mundo ouvir o que eu estou dizendo a vocês aqui. Grite em cima do telhado. Fale. O irmão Neto estava ensaiando, esquentando as máquinas, não era, irmão Neto, hoje? Eu estava escutando. Aleluia, versículo 28, que não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse versículo é grande e me dá medo. Como a gente diz no meio, é forte. Não tema os que matam apenas o corpo. Olha o conceito de Jesus, irmãos, o ensinamento de Jesus. Permita-me, não tem nada a ver com o que muitas vezes fala-se hoje. Jesus está dizendo assim, quer vir a mim, você precisa ter convicção, você precisa saber para que veio. Você precisa ter a convicção que Estevão tinha, os camaradas o apedrejando, e ele orando pelos que o apedrejavam, vendo Jesus e dizia, Senhor, perdoa eles,
Esse é o nível de fé ensinada por Jesus. Vai matar? Mata. Charles Roubran, ouvi o pastor Miranda falar nisso há um bocado de anos atrás. Ele falou que esse cidadão era um missionário e nas cortinas de ferro e faziam muitos tortura para a pessoa negar Jesus. Se negasse Jesus, acabava a tortura, a pessoa ficava de bem com o Estado, etc. Já tinha o missionário Charles Roubran, coisa assim, não sei se eu estou pronunciando errado, porque eu já ouvi também isso há muito tempo. E pronunciar em inglês não é comigo, não. Pensei que era Charles. Ele já tinha passado por várias torturas. Mas uma das outras provas era que pegaram ele, tipo, no primeiro andar, a esposa e um filho dele lá embaixo, diante dos fuzis para fuzilar. E disse que ele lá de cima, ele pensou no coração: não, Jesus, comigo eu suporto, mas com eles não, eu vou negar. Ele só pensava, segundo consta, o menino grita lá de baixo: não, pai, não negue Jesus, não. Esse é um nível de fé, irmão. Mas parece que a gente perdeu isso. Não se vende, verso 29, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E olha o que ele diz no 30, irmãos, e até mesmo, irmão Geórgio, eu sei que o senhor já está diminuindo aí, irmão, ó, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. O Neto também, irmão Neto, mas ele sabe quantos tem ainda. Glória a Deus. Oh, Deus. Não temam, pois, mais valeis vós do que uma arruma de passarinho, do que muitos passarinhos. Aleluia. Portanto, que fazer para ser salvo? Qualquer que me confessar, isso é Jesus falando ainda, diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Mas também o contrário é verdadeiro. Verso 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Queridos ouvintes, é questão de escolha. Quer vida eterna? Confesse Jesus. Não quer vida eterna? Como diz lá no Congresso, cada um fica como está e tudo segue. Mas 34, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Por quê? Verso 35, eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos dos homens serão os seus familiares. Mas ele continua a apertar, irmãos, e diz no 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ah, eu não vou aceitar Jesus por causa de meu pai e de minha mãe. Ok, foi o que você escolheu. Mas não merece ele. Digno é merecer. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim. E ele... Ah, irmãos, aí para acabar de apertar, no 38 ele diz, e quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eu lembro, aceitei Jesus 16 anos. O Senhor passava por mim e dizia assim, e aí, rapaz, vai perder sua vida? Eu lembrava dessa palavra. E é verdade, o que ele está dizendo é verdade. Por quê? Se bem que se é que se ganha vida. Ganhar vida na linguagem é perder festa, perder não sei o quê, perder isso, perder aquilo. Perder de pecar, é a verdade essa. Mas vejamos o que Jesus diz, né? 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, mas não é por qualquer coisa, por amor de mim, disse ele, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem recebe a mim... Olha essa sequência como é maravilhosa, irmãos. Quem recebe um evangelista, quando eu e você chega com a Bíblia na mão, na casa de alguém, e aquela pessoa nos recebe,
Sabe quem ela está recebendo, como a gente diz por tabela? Jesus. Ó, versículo 41. 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe a Jesus, a mim, ele diz, recebe aquele que me enviou. Então, quando você vai evangelizar e a pessoa lhe recebe, ela está recebendo Deus. Sabe o que isso está dizendo, irmão? Que nós somos representantes de Deus. Acho que foi Spurgeon, se o pastor lembrar. Eu sei que o cidadão disse assim: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos chamar para ser governador, rejeite, porque você é um representante de Deus. Eu estou parafraseando. Glória a Deus. Nessa linha. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Quem recebe, verso 41, um profeta em qualidade de profeta, isso é Jesus falando, vai já terminar aqui, eu vou me sentar. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. A irmã Aparecida disse: tem algo ali. Olha o que Jesus está dizendo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que não perderá o vosso galardão. Aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe. Aleluia, glória a Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Louvado seja Deus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegre em sua luz. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ouvir as irmãs mais uma vez louvar o Senhor.